Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, último dia de maio, que mês pesado, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, não é de hoje que os teóricos da esquerda ou do movimento revolucionário têm se aprimorado na arte de manipular os seus opositores. A direita, de certo modo, tem sempre caído nas armadilhas da esquerda lá nos Estados Unidos. Estou falando de lá. Mas aqui no Brasil também parece que, em alguma medida, a esquerda sabe como manipular a direita para os seus propósitos. E isso tem explicação. Os teóricos do movimento revolucionário, da mentalidade revolucionária, do marxismo cultural, têm se aprimorado através dos séculos, enquanto os teóricos do pensamento conservador, são sempre boicotados ou em número muito pequeno para influenciar as massas. A manipulação da esquerda é muito forte e muito profissional, e por conta disso, muitas vezes, aquele que tem, digamos, um viés conservador, acaba sendo manipulado e não sabe disso. Vou dar apenas um exemplo, e um exemplo muito recente. Ontem eu publiquei o seguinte no Twitter, fiz uma nota lá no Twitter dizendo o seguinte: Maduro fez uma viagem internacional de 11 dias em 2022. Visitou Turquia, Irã, Argélia, Kuwait, Catar e Azerbaijão e voltou a Caracas tranquilo no dia 18 de junho. No segundo parágrafo eu disse: se você acha que os Estados Unidos querem mesmo prendê-lo, aconselho que reveja seus conceitos. Não se iluda, nada é o que parece. Logo em seguida, a minha publicação, eis que surge um comentário que mereceu muita atenção da minha parte. O comentário dizia: professor, todos sabemos que não será preso. Mas é importante manter a militância empolgada e principalmente encorajar nossos parlamentares a promover um inferno artificial. Nesse jogo ganha a melhor narrativa. É preciso manter acesa a chama e expor esse desgoverno. Claro que isso imediatamente me soou como cartilha de Saul Alinsky. Porque, na verdade, tudo que foi dito aqui tem a ver com o movimento revolucionário. Isso me remete imediatamente a um dos teóricos mais importantes da esquerda e mais atuais, Saul Alinsky, que foi professor de ninguém mais, ninguém menos do que Hillary Clinton e Barack Hussein Obama. Aliás, em Barack Hussein Obama, a importância de Saul Alinsky foi tão forte que Barack Hussein Obama, como seu bom aluno, foi quem levou para a América a guerra do nós contra eles, a guerra racial, a qual padece a América hoje. Bem, Saul Alinsky ficou muito famoso por conta de um livro intitulado Regras para Radicais, Rules for Radicals. Pois é, neste livro ele apresentava 13 pontos de sua doutrina que, uma vez aplicados, levariam a sociedade ao colapso. Saul Alinsky era identificado com a esquerda mais radical das radicais da esquerda. Mas não se dizia comunista nem socialista. Ele era, na verdade, um desses arautos do caos. Dessa gente que acredita que, uma vez colocando tudo abaixo, pode-se criar um mundo novo sem as mazelas do antigo. Então, para isso, Saul Alinsky influenciou com a sua pena e a sua cabeça gerações de revolucionários. Eu fiz aqui um breve apanhado das 13 regras para radicais, para que vocês percebam como essas regras têm manipulado a direita também. Bem, eu vou começar pela regra número 11, porque ela explica muito bem o teor revolucionário do comentário que eu recebi no meu tweet. A regra número 11 diz o seguinte: se você empurrar um negativo com força e profundidade o suficiente, ele romperá em seu lado oposto, positivo.
Isso, segundo Saul Alinsky, se baseia no princípio de que todo positivo tem seu negativo. Já vimos a conversão do negativo em positivo no desenvolvimento da tática de resistência passiva por Mahatma Gandhi. Mas eu, contudo, volto ao exemplo do comentário do meu tweet, que dizia o seguinte, vou ler de novo. Professor, sabemos que não será preso Maduro, mas é importante manter a militância empolgada. Bem, sabemos que não será preso. Ele está dizendo, professor, é claro, sabemos que isso é mentira, mas precisamos, com a mentira, manter a chama da militância acesa. Isso é pensamento revolucionário, isso é puro Saul Alinsky. É o negativo se transformando em positivo. Ele, empurrado ao limite, passa a ser igual àquilo que ele combate, entenderam, né? Bem, o exemplo também dizia, principalmente encorajar nossos parlamentares a promover um inferno artificial. Aqui, é claro, o inferno tem a ver com confusão, com caos, que é tudo que Saul Alinsky ensinou aos seus discípulos. Promovam o caos, combatam o tempo todo, mesmo à custa de mentira ou principalmente por causa da mentira. Entenderam, não é muito fácil. Então ele termina dizendo, nesse jogo ganha a melhor narrativa. Esse negócio de melhor narrativa em si mesmo já é uma grande falácia. Não existe melhor narrativa, existe melhor descrição. A narrativa é sempre fiel a um fato. Eu também tuitei isso ontem. A narrativa 2 mais 2 é igual a 4 não pode ser substituída por outra melhor, no sentido de que 2 mais 2 é igual a 5. Não existem duas narrativas para esse fato. O que existe é uma que detalha melhor, porque 2 mais 2 são igual a 4. Mas nunca essa narrativa pode influenciar no resultado ou no fato, tal como ele se apresenta. Então, para a esquerda, é preciso desmontar até mesmo aquilo que é mais evidente, criando a falsa ideia de que a realidade depende da forma como nós olhamos e expressamos essa mesma realidade. Puro pensamento de esquerda. Então, vejam, eu disse no começo que a direita é manipulada pela esquerda, para que a direita se torne exatamente o que é a esquerda. E assim tem acontecido com muito sucesso. Basta ver o quanto Saul Alinsky se tornou lido e aplicado nesses últimos anos. Pois bem, Saul Alinsky, como disse, tem 13 regras. Eu não vou falar sobre todas elas hoje, vou deixar para a live de domingo, explorar um pouco mais esse assunto. Mas vejam que interessante, por exemplo, só para dar uma ideia. Na primeira regra de Saul Alinsky, ele diz o seguinte, o poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. O poder, segundo Saul Alinsky, é derivado de duas fontes principais, dinheiro e pessoas. Os que não têm dinheiro devem construir o poder a partir da carne e do sangue. Bem, esta regra foi muito aplicada na Europa, principalmente quando essa abriu as portas para imigrações descontroladas. Em muitas cidades do interior da Itália, hoje, vemos pessoas completamente dominadas por estrangeiros que não têm dinheiro. Muitos deles dormem até nas ruas porque não têm dinheiro. Mas aqueles que não têm dinheiro parece estão vencendo uma batalha contra os endinheirados. Sugestão de Saul Alinsky. Se você não tem dinheiro, então use outra tática. Você pode construir o poder a partir da carne e do sangue. Bem, mas esse é só o primeiro ponto. O segundo ponto diz o seguinte, nunca saia do conhecimento do seu pessoal. O resultado é confusão, medo e recuo. Ele quer dizer aqui o seguinte, não saia jamais da sua tribo. Você não precisa pensar. Deixe que sua tribo pense por você. Quinto, o ridículo é a arma mais poderosa do homem.
Prestem atenção, o ridículo é a arma mais poderosa do homem. É quase impossível contra-atacar o ridículo. Além disso, enfurece a oposição, que então reage a seu favor. Bem, é verdade, é muito difícil combater o ridículo, e é por causa disso que nós vemos, a cada dia que passa, coisas mais ridículas sendo protagonizadas por pessoas importantes. Nessa semana mesmo, a militante de esquerda Jane Fonda disse algo absurdamente ridículo, que o homem branco é culpado pela crise climática, porque, segundo ela, só o homem branco polui o planeta. Ela esqueceu de mencionar, por exemplo, que os chineses não são brancos, e a China é o maior poluidor do planeta. Então, isso soa o quê? Ridículo, evidentemente. E aí, como combater esse ridículo? Bem, se você começa a combater o ridículo, logo o ridículo que você combate é substituído por outro ainda maior. Então estamos vendo uma revolução do ridículo nesse momento, para que não exista mais, digamos, interesse, nem estímulo a combatê-lo. Hoje você ouve algo ridículo e diz o seguinte: deixa pra lá, isso é só ridículo, isso é muito ridículo, não dá nem para discutir. De fato, não dá. E é por isso que a esquerda está cada vez mais forte, porque nós não temos sequer interesse, ânimo ou condições para combater o ridículo. O ridículo passou a ser arma da esquerda. Entenderam, né? Pois é. Bem, como disse Saul Alinsky, não se apresentava nem como socialista, nem como comunista. Ele se apresentava como alguém que combatia os ricos, em princípio. Era preciso destruir os ricos poderosos que oprimem o mundo. É claro que isso era um grande apelo. Muita gente da própria riqueza se encantava com Saul Alinsky por conta desse discurso. Mas o que ele está falando aqui, na verdade, é o seguinte: é preciso criar uma guerra permanente, ainda que você não tenha nada, ou melhor, é porque você não tem nada é que você deve ser um guerreiro permanente contra toda a sociedade. Vejam o caso da Europa, por exemplo. Depois que a Europa abriu as portas para a imigração, muitas cidades europeias hoje estão vivendo Saul Alinsky na pele. Isso é só para dar uma ideia do que é Saul Alinsky, mas tem muito mais. Eu vou voltar nisso, como disse, na live de domingo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e lembre-se, no vídeo de domingo você pode mandar um recadinho aqui do canal. Basta que você me envie para este e-mail que está aparecendo aqui, belei.alexandre@gmail, um videozinho curto, de 1 minuto no máximo, dando o seu recado, o seu alô, mandando o seu abraço, dizendo a cidade que você mora e também, se quiser, fazer um elogiozinho ao canal, por que não, né? Mal não faz. Se você não gostou desse vídeo, deixe seu dislike, também não tem problema. E considere tornar-se membro desse canal. A membresia é baratinha e é com ela que nós nos sustentamos aqui na plataforma, pelo menos por mais um tempo. Não esqueça, domingo eu volto nesse tema. Como a esquerda está manipulando a direita. Até depois.